tornou, aleluia, o centro de cura de Deus naquele dia. Por quê? Porque lá tinha uma igreja cheia do Espírito de Deus. Aleluia, amados, aleluia. O que a igreja necessita nesses últimos dias é encher-se do Espírito de Deus. Aleluia, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vivencia milagres extraordinários. Mas milagre não é só cura do corpo físico. O maior milagre é a salvação de almas, é a conversão de pecadores. Aleluia, um milagre extraordinário que Deus realiza através da igreja por meio do poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem não é o pregador com seu muito conhecimento. Quem convence o homem não é o louvor bonito da igreja, não. Isso tudo é muito importante, aleluia. Mas o que convence o pecador de que ele precisa aceitar Jesus é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E Deus usa a igreja para realizar essa obra, aleluia. Você está entendendo qual é o propósito de Deus para a igreja? O propósito de Deus para a igreja não é de que nós nos reunamos, aleluia, 2 ou 3 vezes na semana, aleluia, aqui dentro, aleluia, para cantar alguns louvores para Ele e ouvir uma boa palavra, não. O propósito da igreja, aleluia, de Deus, aleluia, o propósito da igreja de Deus para a sua igreja é que a igreja represente na terra como, aleluia, é levando saúde para o enfermo, é levando libertação para o demoniado, oprimido e o viciado, aleluia, é levando amor para os que estão abandonados, rejeitados no mundo. Esse é o papel da igreja. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cumpre essa missão, porque o Espírito capacita ela a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O versículo que nós lemos como base para a mensagem, Atos 4:31, diz que tendo eles orado, moveu-se um lugar. Aleluia. Você consegue imaginar a cena, os discípulos reunidos dentro daquele lugar e Deus derramando o poder de tal forma que o local tremeu debaixo do poder de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos no cárcere. Aleluia. Perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. A Bíblia não diz que eles estavam reclamando. A Bíblia não diz que eles estavam, aleluia, blasfemando de Deus porque estavam sofrendo por pregar o Evangelho. Não, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, aleluia, eles adoravam a Deus, eles buscavam a paz de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou um tão grande terremoto naquele lugar que os alicerces do cárcere se moveram. Aleluia, você está entendendo? Quando uma igreja se reúne para buscar Deus, quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, o inferno é abalado, a terra treme, o céu se abre e Deus se manifesta. A cadeia de Filipos não foi o cárcere tremer. O maior milagre na cadeia de Filipos foi o coração do carcereiro tremer diante de Jesus de Paulo e Silas. Porque o cárcere tremeu e as portas de todas as prisões se abriram. Eles ficaram quietinhos no seu lugar, ninguém fugiu. O carcereiro acordou, viu as portas tudo abertas, todo mundo fugiu, todo louco. Amanhã, quando os que estão acima de mim, meus líderes, chegarem e perguntarem a Deus preso, eles vão me matar. E a Bíblia diz que ele queria se matar. E Paulo gritou: não te faça mal nenhum, porque todos nós aqui estamos. A Bíblia diz que ele pediu luz, entrou dentro do cárcere, dobrou-se diante de nós e disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Aleluia.